Graça e paz, meus queridos amigos, amados irmãos, muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Cristianos. E hoje nós vamos refletir sobre o tema metanoia, e nós leremos o texto de Romanos 12:2. Mas antes da leitura do texto, o que é metanoia? O que significa a palavra metanoia? Metanoia vem do grego metanoia. Significa mudança de mente, mudança de caráter, mudança de pensamento. E no grego o significado não é muito diferente, não. Aliás, é quase idêntico. No grego é mudança de modo de pensamento, mudança de sentimento, mudança, ou melhor, e arrependimento. Então, quando a palavra se tornou uma palavra do vocábulo português, ela manteve praticamente o mesmo significado, não houve grandes mudanças, porque mudança de caráter também precisa de um arrependimento, a mudança de mente é uma mudança de pensamento, não é? E mudança de sentimento também está ali dentro do caráter, é basicamente isso, né? Não houve grande mudança, é praticamente o mesmo significado. Nós temos algumas ocorrências da palavra metanoia, ou melhor, em grego, metanoia, com as suas variaçõezinhas. Lá em Mateus 3, verso 8, Atos 20, 21, 2 Timóteo 2, 25, Lucas 15, 7 e Hebreus 12, 17. Nesses textos, nós conseguimos observar a palavra metanoia escrita nos textos e tem esse sentido de arrependimento, esse sentido que foi descrito antes. Vamos dar uma lida rápida no texto que nos diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro ponto que eu resolvi destacar é a palavra não vos conformeis. Não se conformar aqui não é o que pode passar na primeira leitura como algo de se acostumar. Não é isso. Não se conformar aqui vem da palavra conformar no sentido de dar forma. Então, não se conformar é não tomar a forma. Um procedimento de conformação mecânica, ela pega um material numa prensa e transforma um material bruto numa forma final. Uma caixa d'água, por exemplo, passa pela prensa numa conformação e aí ela sai na sua forma definitiva. Então, não se conformar é não tomar a forma do mundo. Outras Bíblias vão trazer uma tradução um pouquinho diferente do conformar, dando uma melhor compreensão do que a palavra quer dizer, para uma leitura mais leiga, né, mais rápida, sem se aprofundar. Algumas trazem não vos amoldeis, né? Aí dá esse entendimento de primeira leitura rápida, que é justamente não tomar o molde, não se amoldar ao mundo, ou seja, não ter a forma. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui é que o crente, o convertido, o salvo, não pode ter a forma do mundo. Nós não devemos ter essa forma mundana, o que o mundo prega. Nós devemos buscar a forma de Cristo. Nós devemos buscar o que Cristo nos ensinou, o que nós podemos observar de Cristo. Essa tem que ser a nossa forma. As pessoas precisam olhar para nós
e ver a forma de Cristo. O mundo tem o seu padrão de pensar e de agir. O salvo precisa, obviamente, fugir desses padrões mundanos e buscar os pensamentos que vêm de Deus, as ações que são ensinadas por Deus. Devemos buscar a orientação de Deus, buscar a orientação do Espírito Santo, ouvir o que o Espírito Santo tem a nos guiar e não ir somente pelo que já temos de costume mundano. Não. Nós, como cristãos, precisamos buscar uma nova forma de viver, uma forma totalmente voltada para o nosso Deus. Eu separei aqui 3 pontos para podermos observar o que o mundo diz e o que nós devemos fazer. O primeiro ponto que eu destaquei aqui para a nossa reflexão de hoje é: o mundo diz que somos concorrentes e inimigos por vagas. Por exemplo, no mundo nós somos concorrentes por vaga em faculdade, somos concorrentes por vaga em emprego, somos concorrentes por vaga até mesmo em locais de entretenimento, né? Existem um número restrito de pessoas para entrar num estádio de futebol, num cinema. Então há concorrência para absolutamente tudo no mundo. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o mundo nos ensina a sermos inimigos, muitas vezes, do outro, porque nós precisamos ganhar dele para chegar onde nós queremos, já que nós concorremos à mesma coisa. Professores às vezes ensinam que não se deve estudar junto com um concorrente, porque você vai estar fortalecendo o seu concorrente. E aí, mais do que concorrente, você vira realmente um inimigo, porque não pode sequer ajudar e ser ajudado. É cada um por si. O mundo nos ensina que somos cada um por nós mesmos. É cada um por si e cada um se vire como puder. Mas Deus nos diz para amar o próximo como a nós mesmos. O outro tem tanto ou mais valor do que eu. Paulo nos ensina que devemos observar o irmão. Em 1 Coríntios, nós temos vários textos que nos mostram isso. E sendo ele mais fraco, né, o irmão sendo mais fraco que nós precisamos mudar a nossa atitude. Às vezes algo que não é pecado, não é algo errado, mas pode fazer com que o irmão se enfraqueça. Então não devo agir daquela maneira, não devo me vestir daquele modo, porque eu tenho que estar atento ao outro, porque eu não posso ser pedra de tropeço para o outro. Paulo ensina que devemos estar o tempo inteiro observando o outro, para que nós não derrubemos o outro, mas estejamos juntos para ajudá-lo a crescer, a se desenvolver, a fortalecê-lo na fé. Então, que Deus nos ensina através de Paulo que nós devemos estar observando o outro para ajudá-lo e não para vencê-lo. Nós precisamos ter muito cuidado para não viver conforme o mundo nos mostra. Precisamos estar muito atentos a essas coisas que o mundo tem nos ensinado e nos obrigado a viver, que são contrárias ao que Deus nos ensina, e acaba que nós corremos o risco de falhar no que Deus nos ensina e viver o que o mundo prega para nós. Precisamos estar muito atentos a tudo isso. O ponto 2 que eu separei aqui
para nossa reflexão, diz: o mundo prega que somos o centro do universo. Para o mundo tudo gira em torno do nosso eu, do ego, que chamamos de egocentrismo. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Já há uma completa oposição ao que o mundo ensina e ao que Deus nos ensina, porque devemos amar a Deus acima de qualquer coisa, inclusive acima de nós, e devemos amar o próximo como a nós mesmos. Não há espaço para egocentrismo no ensinamento de Deus. O mundo nos ensina a sugar ao máximo tudo o que pudermos do outro. Quando o outro não tem mais nada para nos oferecer, aí é Deus. Aí é término de relacionamento, é término de amizade, término de qualquer tipo de relacionamento amoroso, amizade, às vezes até familiar, porque o outro não tem mais nada para te oferecer, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que devemos amar o outro acima do que amar o outro como a nós mesmos. Amar o outro como a nós mesmos não é sugar o outro. Muito pelo contrário, o amor que Deus nos ensina é o amor ágape, o amor divino, o amor que dá sem esperar nada em troca. Deus nos ensina a dar o nosso melhor para o outro. Devemos amar o outro e amar sem esperar nada em troca. Esse é o amor divino. Esse é o amor que Deus nos ensina. Deus não nos ensina a ter o ego à frente das coisas. O ego no centro do nosso universo. O que tem que estar no centro do nosso universo é Deus. E nós, em pé de igualdade com todos os outros. E pela humildade, devemos até pôr o nosso irmão à frente de nós, acima de nós, porque nós, como responsabilidades dadas por Deus, devemos estar atento ao outro para ajudá-lo a se desenvolver e a crescer. Não podemos achar normal viver como o mundo prega para nós. O eu não pode estar no centro jamais. Nós devemos viver com Deus no centro, cristocentricamente. Jamais pôr o nosso eu à frente das coisas. Não podemos cometer esse erro jamais. Precisamos estar atentos para não cometermos este erro. E é muito fácil cometermos esse erro, porque o mundo à nossa volta nos ensina a viver assim. Nos ensina a viver assim. Portanto, devemos estar muito atentos a isso. O terceiro ponto é: o mundo ensina a buscar a sua satisfação, o seu prazer. O mundo ensina que devo buscar os prazeres da carne. Devo consumir tudo o que me dá prazer, seja consumo de materiais, comida, enfim, tudo e qualquer tipo de consumo que você imagine. Podemos colocar aqui filmes, séries, esportes, prazeres ilícitos, prazeres pecaminosos. Tudo que você imaginar como prazer, o mundo nos ensina a correr atrás, para que a gente se sinta preenchido. Mas só há uma coisa que nos preenche de verdade: é a presença de Deus, a intimidade com Deus. O Espírito Santo é que realmente nos preenche. Essas coisas não preenchem, satisfazem, mas não preenchem.
E se nós buscarmos preenchimento nessas coisas, estamos errados. Porque nunca estaremos satisfeitos, nunca estaremos completos. Porque só estamos completos quando temos Deus no coração, quando estamos íntimos com o nosso Senhor. Então o mundo nos ensina a buscar os prazeres, mas como salvos o que nós devemos fazer é a mudança de mente, a metanoia. Devemos pôr Deus à frente de todas as coisas, de todas as nossas ações. Devemos pôr Deus à frente do nosso tempo. Devemos pôr Deus como prioridade na nossa vida. Devemos adorar, ler a palavra e orar. Isso deve ser nossa prioridade. Essa deve ser a nossa busca primária. Adorar a Deus, ler a palavra, orar, buscar intimidade com o Senhor. Essa deve ser a nossa busca primária. Acima, inclusive, de bens materiais, acima de qualquer coisa, essa deve ser a nossa busca primária. Essa deve ser a nossa busca primária. E aí talvez você me pergunte, mas você falou aí de prazeres que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E será que eu não posso jogar o meu videogame, assistir a minha série, ver o meu filme? Não posso buscar o entretenimento, ver o futebol? Amigos, é óbvio que sim. Queridos ouvintes, óbvio que pode. Só que nós temos que ter em mente que essas coisas não podem ocupar todo o nosso tempo. Nosso tempo tem que ser primariamente de Deus. E como nós precisamos trabalhar para ter dinheiro, para poder sobreviver nesse mundo, o nosso tempo fica reduzido. Temos que dar atenção à família, estudar, trabalhar, e aí vamos assistir a nossa série, o nosso futebol, esportes em geral, caso você prefira outro esporte ao futebol. E com tudo isso que vai consumindo tempo, qual o tempo que vai sobrar para sua leitura da Bíblia, a sua oração? Vai ser aquele do final do dia, que você está morto de cansado e começa a fechar os olhos a ler a Bíblia e acaba dormindo com ela aberta, não consegue sequer ler um capítulo porque já começa a trocar as linhas, já não consegue se concentrar pelo sono, ou na oração, aquela oração que você já não consegue se controlar e pensar no que está falando e começa a falar dormindo. Você dorme durante a oração e não faz a oração corretamente. É esse o tempo que você vai designar para Deus? Se for esse tempo que você está designando para Deus, precisa mudar alguma coisa. Você precisa mudar alguma coisa se esse for o tempo que você tem designado ao Senhor. Óbvio que você pode jogar o seu videogame, óbvio que você pode assistir a sua série, seu filme, é óbvio que você pode ir ao teatro, cinema, óbvio que você pode ir ao estádio, ao ginásio, praticar os seus esportes, ir a musculação, malhação, natação. É óbvio que você pode tudo isso. Mas qual é o tempo que você tem dado para Deus? Tem sido um tempo de qualidade? Ou aquele tempo que é o tempo que já o sono bate e você não consegue se concentrar em nada? Se o tempo que você tem dado ao Senhor é o tempo que você já não consegue mais se concentrar, mude. Mude a organização do seu tempo, mude a sua vida e se concentre mais no Senhor. Coloque o Senhor, a sua adoração, a leitura da palavra, a sua oração, coloque isso como prioridade sempre, sempre. E aí
o resto do tempo que lhe sobra, faça as outras coisas. Mas coloque o Senhor como prioridade do seu tempo, sempre. E aí a gente avança no texto e nós vamos ver que Paulo fala da renovação da vossa mente. A renovação da nossa mente é uma obra interna do Espírito Santo, é o nosso amadurecimento espiritual. A conversão é um marco, você se converte, está salvo, mas o salvo vai sendo aperfeiçoado por Deus através do Espírito Santo. E é por isso, exatamente por isso, que nós devemos buscar com frequência intimidade com Deus. É porque nós temos que nos amadurecer, nos tornar adultos espiritualmente falando, que nós precisamos buscar mais e mais e mais o Senhor e não nos contentar simplesmente com a certeza da salvação. Não, isso não basta para o crente. O crente precisa buscar cada vez mais o Senhor. O crente não pode ser um ouvinte que senta no banco no domingo, ouve a palavra, levanta um pouco para cantar e está satisfeito. Não. O crente precisa estar o tempo inteiro em busca do aperfeiçoamento espiritual, do seu desenvolvimento, de estar mais íntimo com o Senhor. É isso. Essa deve ser a busca do crente. Não se contentar com a certeza da salvação, mas buscar estar íntimo do Senhor, buscar com frequência o Senhor, louvar diariamente, orar diariamente, ler diariamente e fazer tudo isso com um tempo de qualidade. Devemos buscar a intimidade. Uma coisa que muitas vezes observo é que as pessoas muitas vezes buscam na Bíblia o que é ou não pecado. Pega a Bíblia para, será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer aquilo? E uma coisa que acho que é necessário mudar na nossa vida de leitura bíblica é parar de buscar o que é ou não pecado na Bíblia. Mas como assim? Como assim parar de buscar o que é pecado ou não? Simples. Nós devemos parar de querer validar um desejo nosso, um desejo pessoal, um desejo carnal. Nós vamos na Bíblia para poder validar aquilo que nós queremos fazer. Ou seja, nós estamos com o ego na frente. Essa não deve ser a nossa vida. Nós devemos ir à Bíblia, buscar na Bíblia o entendimento de Deus, buscar a iluminação do Espírito Santo, buscar a intimidade com Deus. A nossa ida à Bíblia tem que ser por intimidade, por entendimento, conhecimento, buscar a iluminação do Espírito Santo. Essa deve ser a nossa busca na Bíblia. E não colocar o ego à frente e buscar aquilo que eu quero fazer. Posso fazer? Deixa eu olhar aqui se posso. Não, essa não deve ser a nossa conduta como crente. A nossa conduta como crente, como cristãos, como servos do Senhor, é ler a Bíblia para buscar mais do Senhor. E aí, aumentando a intimidade, buscando cada vez mais do Senhor, aí, com essa intimidade mais profunda, nós poderemos experimentar o que está mais à frente no texto, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E buscando a intimidade, nós vamos nos amadurecendo e o Espírito Santo vai nos mostrando o que devemos ou não fazer, o que está certo ou não em fazer em certas ações, mas a minha preocupação primária não deve ser entender se o que eu quero fazer é ou não pecado. A minha preocupação primária deve ser buscar intimidade com o Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo. Muitas vezes nós trocamos os nossos objetivos. Colocamos, às vezes, sem perceber, o nosso ego à frente, mesmo na adoração ao Senhor. Pulando já para o encerramento da nossa reflexão,
Metanoia, que é o tema que foi proposto para essa nossa reflexão. Metanoia é o que todo crente precisa viver. Alguns animais passam pela metamorfose, ou seja, a mudança de forma. O animal vai mudando de forma até se tornar um animal adulto. E o crente também precisa passar, de certa forma, pela metamorfose. Só que não muda a forma, fisicamente falando, mas muda a mente, que é a metanoia. Nós somos salvos e precisamos mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Precisamos mudar as nossas formas mundanas, o nosso automático mundano, para buscar estar totalmente dentro do que Deus nos ensina para viver. Devemos sair daquele homem que seguia os padrões do mundo para nos tornar homens que seguem os padrões de Deus. Passar por amadurecimento e não ser um bebê espiritual eternamente. Nós precisamos passar por essa mudança de mente. E por que não? Essa metamorfose. Porque precisamos mudar a forma de agir, a forma de pensar. Então podemos usar esse exemplo dos animais que passam por metamorfose para poder ilustrar um pouquinho o que nós, como cristãos, precisamos viver. O amadurecimento espiritual seria como as fases desses animais até que chegue na fase adulta, porque nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso agir, o nosso viver com a metanoia, com a mudança de mente, com arrependimento. Essa deve ser a nossa meta como cristãos. Não somos inimigos uns dos outros. Lembra lá dos pontos iniciais? Aqui nós estamos só reforçando que não somos inimigos uns dos outros. Somos todos irmãos e devemos ajudar uns aos outros. E com os do mundo, nós devemos respeitá-los e buscar pregar para eles, para que eles possam conhecer a verdade, conhecer a Cristo. Não somos inimigos, nem mesmo das pessoas que ainda estão no mundo. Precisamos pregar para eles. Não somos o centro do universo. Precisamos tirar isso do nosso automático. Não somos o centro do universo. Quem é o centro do universo para o cristão é Deus. Deus tem que estar sempre à frente de tudo o que pensamos, fazemos. Devemos buscar a direção de Deus sempre e evitar ao máximo correr o risco de fazer como Sara e Abraão, onde acabaram dando uma mãozinha para os planos de Deus e achando que estavam fazendo algo para Deus, cometeram um grande erro, pois essa ajudinha gerou a Ismael, que não era o filho prometido. Mais tarde veio Isaac, sim, esse era o filho prometido, esse filho dos dois, de Abraão e Sara. Mas Ismael, os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac, guerreiam até os dias de hoje. E se você está ouvindo agora, em 2023, sabe da guerra que está em Gaza, de Israel contra terroristas, Hamas e outros grupos que são descendentes de Isaac, de Ismael.
enquanto os israelitas, os hebreus, são descendentes de Ismael. É isso. Eles acharam que estavam fazendo uma coisa para ajudar a Deus, mexendo os pauzinhos para que acontecessem aquilo que Deus queria que acontecesse, mas não era a vontade de Deus e gerou guerras até os dias de hoje por causa disso. Não tente dar uma mãozinha a Deus, não tente fazer com que as coisas aconteçam porque você acha que deve acontecer. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, mesmo que pareça estar demorando, espere o tempo de Deus. Siga as orientações do Senhor, siga o direcionamento que o Senhor tem para te dar. Não devemos buscar nada antes de buscar ao Senhor. Absolutamente nada. Tudo tem que vir após Deus. Absolutamente tudo. Perdemos muito tempo com coisas mundanas, coisas terrenas, mas com Deus muitas vezes o nosso tempo é só nos dias de culto. Tem irmãos que trabalham e só conseguem aos cultos de domingo, ou só de quinta-feira, só de quarta, dependendo das igrejas. Ou seja, tem irmãos que só conseguem ir à igreja uma vez na semana. Então, 6 dias fora da igreja. Tem uns que conseguem ir a 2 dias da semana. São 2 dias contra 5. Se pensarmos em horas, a coisa fica até mais assustadora. Amados, precisamos estar atentos porque vivemos muito mais tempo fora da igreja do que dentro da igreja. E se nós fizermos do nosso momento espiritual somente dentro da igreja, estaremos fadados a cair, estaremos fadados a falhar como cristãos, a não conseguir intimidade com Deus, porque não vamos estar buscando o Senhor. Vamos estar buscando todas as outras coisas, mas não o Senhor como prioridade, como o nosso foco primário. Devemos buscar a Deus antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. E para encerrar, a boa e agradável vontade do Senhor. A boa e agradável vontade do Senhor. Se seguirmos esses 3 pontos anteriores, o processo da metanoia estará bem encaminhado, como o texto nos diz, com a renovação da nossa mente. Experimentaremos mais de Deus, pois estaremos íntimos dele. Devemos pôr Deus à frente de todas as coisas, buscar o Senhor o tempo todo. E se nós tivermos fé e buscarmos o Senhor o tempo inteiro, antes de qualquer coisa, estivermos dispostos a colocar Deus à frente de tudo, à frente do nosso tempo, à frente das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas ações, se Deus estiver à frente de tudo, orarmos, lermos, adorarmos ao Senhor, tudo em verdade, experimentaremos mais de Deus, porque estaremos mais íntimos de Deus. Podem ter certeza que estaremos muito mais próximos de Deus, que Deus está próximo de nós, mas muitas vezes nós nos afastamos deles pelas nossas ações. Mas se estivermos voltados a isso, a viver com Deus no centro de tudo, buscando a Deus antes de qualquer coisa, orando, lendo, adorando, estaremos mais íntimos e experimentaremos a boa e agradável vontade do Senhor. Muito obrigado por estarem até aqui e ouvirem mais um episódio deste programa Cristianos Podcast. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe e vos guarde, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e as doces consolações, Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra para todo o sempre. Amém e amém.